Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Temos vídeos no canal de quinta às 18 horas e domingo às 15 horas. E no domingo é esse formato que eu decoro meu planner e falo com você sobre algum assunto. O tema de hoje surgiu também no grupo Comunidade Journal, que é um grupo de WhatsApp de várias mulheres. E a sugestão foi empoderamento feminino. Eu sei que esse é um tema que pode se tornar muito polêmico dependendo da abordagem que é dada, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem suave, bem tranquila, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente faz decoração e fala sobre alguma coisa, já deixa o like pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? E já vou dar alguns avisos aqui. Hoje a minha vizinhança tá muito saudável, então o meu vizinho cantor tá cantando, o outro vizinho tá ouvindo modão sertanejo, misturado com uns funks e uns tecnobregas, enfim. Pode ser que você ouça um pouco de tudo isso no vídeo, mas foca na decoração, foca no papo que vai ficar tudo bem, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Mais dois avisos que eu esqueci. O primeiro é que tá um calor lascado aqui e eu precisei ligar o ventilador. Então pode ser que você ouça aí o barulhinho do ventilador no fundo do vídeo, tá? O segundo é que, não me julguem, eu comecei a base da colagem antes de começar o vídeo, porque eu não queria que o vídeo ficasse com a duração eterna. E como essa semana de fevereiro é a última, e março já começa aqui, então vou ter que fazer 2 semanas, né? Aqui e aqui. Então eu já comecei a base pra não durar pra sempre o vídeo de novo, tá bom? Deixa eu ver se tá focando aqui. Chegar um pouquinho mais pertinho. Aí. Então vamos lá. Falando sobre empoderamento feminino. Antes de falar especificamente sobre empoderamento feminino, eu preciso voltar um pouco no significado da palavra empoderamento. Empoderamento, empoderar, é o ato de dar poder a, né? Retomar o poder, retomar o domínio sobre a sua própria vida, retomar a possibilidade de optar. Então, eu quis começar assim porque eu vejo que talvez o assunto empoderamento feminino pode ser que ele seja assim tão polêmico justamente por causa da palavra empoderar, porque imediatamente remete a poder. Então acaba gerando uma certa resistência, porque historicamente, quando se fala de poder, imediatamente a fatia da população que tem acesso a esse poder, que está dominando, ela já entra logo em embate por pensar que pode perder essa vaga, né? Essa fonte de poder que ela tem. Então, acaba que o empoderamento feminino, especificamente, ele gera toda essa comoção em redor do termo, porque pode-se entender, pode-se subentender que para dar poder para a mulher, você tem que tirar do homem. E não é por aí, né? Então, eu decidi fazer essa abordagem um pouco diferente do tema, justamente para tentar desmistificar isso, né? Porque quando, quando se fala... Nossa, eu tô com uma tremedeira, olha. Quando se fala em empoderar a mulher, a gente não tá falando aqui da mulher mandar no homem, não é isso. Porque, em geral, a palavra poder, ela remete a isso, a comando, a domínio, né? Então, muitas pessoas podem entender a palavra empoderamento, principalmente quando ela tá junto com a palavra feminino, que as mulheres querem dominar os homens, querem mandar nos homens, enfim. E não é isso, né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho não, um montão, né? Em algum momento, se chegou à conclusão de que a mulher seria o sexo frágil, que ela teria que ser protegida, que ela teria que ser
enfim. Pode ser, e aí tô viajando aqui, tá? Pode ser que isso tenha vindo lá já desde o tempo das cavernas, quando naquela época realmente se precisava de força bruta e força bruta, né? Pra sobreviver, pra lutar, aquela coisa toda de luta ou fuga, né? Então, pode ser que isso tenha surgido, essa coisa de a mulher ser mais frágil, lá desde aquela época, tá? Mas tô aqui viajando, não fiz nenhuma pesquisa a respeito. Mas a questão que eu quero trazer é que, a partir disso, começou a se colocar a mulher numa posição de que ela foi feita para procriar, e para cuidar da casa, né? Se a gente for de novo lá na Idade da Pedra, o que era a função da mulher? Era plantar e cuidar da cria, plantar, colher, né? Alimentar e cuidar da cria e procriar. Então, isso acabou se perpetuando de uma forma não muito agradável para a mulher, porque foi se assumindo que a mulher era para isso, que a função era essa, e em certa medida as mulheres foram incorporando isso, né? Então, ao longo do tempo, conforme foi passando, isso foi ficando, porque era confortável, né? É muito confortável pro homem em geral ter alguém que cuide da casa, que cuide dos filhos, que cuide da cria, né? Para que ele possa sair. E aí foi se perpetuando esse viés de homem provedor e mulher dona de casa. E com isso foi se tolhindo, foi se tirando um pouco da mulher a possibilidade de escolher outras coisas, de dizer que talvez não quisesse ter filhos. Então, quando a gente fala desse empoderamento, seria mais uma questão de escolha. Quando a gente fala de empoderamento feminino, eu entendo que a comoção geral surge por conta daquilo que eu estava falando no início, de pensar que o empoderamento feminino, o que as mulheres estão demandando com isso, é ser dominadoras, de assumirem o comando do mundo e começar a mandar nos homens e tal. E é lógico, também como eu falei um pouco antes, quando se fala de dar poder para uma classe, ou nesse caso para um sexo, a fatia da população que está em hegemonia, perdão, que está no domínio, é lógico que vai sentir ali um certo grau de ameaça, né? Porque, afinal de contas, quando se toma a palavra poder com esse sentido de comandar, quem tá no comando não quer ser comandado, certo? Então, eu falei que eu ia tentar deixar isso o menos polêmico possível, mas talvez não seja tão fácil assim. A gente vê aí uma sociedade masculina, né? As mulheres e os homens em si também são criados de uma forma que é para perpetuar isso. E veja, eu não tô dizendo que isso é culpa de alguém, que as nossas mães não souberam criar, não é isso. A sociedade como um todo, ela tem uma estrutura nesse formato, uma estrutura machista, né? Então, acaba ficando mais difícil você romper isso, porque é estrutural. E é muito difícil também, às vezes, identificar situações e falas machistas, porque aquilo tá tão arraigado, tá tão inserido no nosso convívio, no nosso cotidiano, que a gente nem percebe que aquilo pode ter sido um comentário machista, um comentário que tira ali o
o poder de escolha da mulher, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que quando a gente fala de empoderamento feminino, lógico, se a gente for voltar na história, você vai perceber com muita facilidade que o que se tem são reis, imperadores, né? São a maioria dos exercícios de poder, eles foram por homens. A gente conhece poucos nomes de mulheres que tenham exercido poder nesse sentido, de presidente, primeiro-ministro, imperador, e rei, rainha, enfim. Então, se a gente for pensar um pouco nisso, a gente lembra de poucos nomes, né? A gente lembra aí o quê? Da Cleópatra, pode lembrar, de repente, da Rainha Elizabeth, né, que morreu recentemente. A gente pode lembrar, que mais? Lembrar um pouco de Joana d'Arc também, que foi uma revolucionária para o seu tempo. E trazendo mais atualmente, a gente pode lembrar da Malala, né, que teve toda aquela questão de poder, de brigar para que as meninas pudessem estudar lá no país dela, que eu não vou lembrar qual é. Eu acho que é o Paquistão, talvez, eu não tenho certeza, não quero falar besteira. Mas o que eu quero trazer é que, por muitos e muitos anos, as mulheres foram tolhidas de simplesmente fazer escolhas sobre a sua própria vida. Então, nós fomos tolhidas do direito de escolher se a gente queria casar ou não. A mulher que não casava, meu Deus, tinha algum problema, né? Porque ela não foi desejada por algum homem. Algum homem não quis cuidar dela, não quis proteger ela, né? Nos tempos mais antigos da sociedade e até em algumas outras sociedades mais recentes também é assim, a mulher tem que casar para ter algum valor. Até aqui no Brasil, que é uma sociedade assim relativamente mais cabeça aberta para isso, mas ainda assim tem alguns pontos do país que até hoje o valor da mulher é o casamento. Eu não preciso ir longe. Dentro da minha própria família tem algumas pessoas que pensam assim, algumas pessoas mais velhas, né, que acabaram educando as filhas nesse sentido, de que estudar seria secundário, ter sua própria carreira, ter suas próprias escolhas seria secundário, que o mais fácil e o mais correto e o habitual, né, o normal seria, sim, casar, arrumar um bom marido, que te fosse um marido provedor, e com isso tocar a vida. Então, voltando na questão da escolha, não é que as pessoas, as mulheres, educassem outras mulheres para isso, porque elas são ruins, más mães, más avós, não é isso. É porque isso para elas era o certo, era o usual, era o corriqueiro, era assim que funcionava. E o ser humano é um animal social, né? Então a gente acaba se guiando pelas regras da sociedade. Então, se até hoje foi feito desse jeito, se até o momento o certo é assim, a mulher tem que ser educada para saber bordar, tocar piano, ler mais ou menos, para poder servir bem ao homem com quem ela vai casar. Por que que eu vou questionar isso? Tá dando certo até agora, né? E aí nessa do tá dando certo até agora, foi assim que a minha mãe fez, a minha avó, a minha bisavó e etc. Foi ficando. Foi ficando, e as mulheres tinham cada vez menos direitos de, principalmente, escolha, né? Como eu tava dizendo, escolha até mesmo sobre a sua própria vida e o que quisessem fazer dela. Até que alguém, alguma bênção, resolveu questionar, né? Imagino que essas pessoas, né, tiveram que ter muita força e muita fibra, porque quando você começa a questionar qualquer tipo de ordem vigente, automaticamente você é o inimigo.
você é visto como o louco, enfim, né? Questionou a ordem vigente, algo de errado não está certo. Então, existe aí um esforço para se silenciar, se aquietar essa pessoa ou essa parcela da população que resolveu questionar a ordem vigente. Então, entre as escolhas que eram tiradas das mulheres, eu já falei algumas, mas eu vou repetir aqui. A gente não tinha escolha de estudar ou não, a gente não tinha escolha de casar ou não, a gente não tinha escolha de ter filhos ou não. Imagina, a mulher casada que não tivesse filho era porque era doente, não prestava. Em algumas culturas até, se a mulher demorasse muito para dar filho, o homem poderia devolver ela e casar com outra, né? A gente não tinha o poder de escolher até com quem ia casar. Já era obrigada a casar e não podia nem escolher com quem. Então, a partir disso, a gente pode ir imaginando aí como seria a vida nessa situação. Você se imagina, hoje em dia, com tudo que a mulher já conquistou, você se imagina nessa situação de ser obrigada a casar e não poder nem escolher o seu marido? Quem escolhe o seu marido é seu pai, diante das vantagens que ele vai trazer para a família? É uma coisa que hoje pra gente é praticamente inconcebível, mas que era o usual, era o normal. E aí, graças a Deus, alguém resolveu levantar um questionamento. Ué, mas por quê? Por que que eu tenho que casar com aquele que meu pai escolheu? Por que que eu não posso estudar também? Ah, porque a mulher é burra, que a mulher não tem capacidade para aprender. Ah, porque não precisa, porque você vai estudar para quê? Se você vai ser dona de casa e cuidar dos filhos, não tem necessidade de você estudar para isso, né? Então, em algum momento, alguém questionou. E foi graças a esse questionamento que hoje a gente pode escolher se vai estudar ou não, a gente pode escolher se vai casar ou não, a gente pode escolher se vai ter filhos ou não. Tá fácil? Não tá fácil, porque ainda hoje existem julgamentos a respeito disso. Existem julgamentos até das próprias mulheres com outras mulheres. E aí eu volto a dizer, não é uma questão de que essas mulheres que estão questionando sejam as vilãs. Não, é que provavelmente elas foram criadas nesse contexto de que a mulher precisa casar, precisa ter filhos. E aí, algumas das nossas gerações até mais atuais foram acumulando as funções. Então, tudo bem, eu preciso casar e ter filho, tá bom, mas eu quero estudar. Eu quero ter a minha própria vida, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter a minha carreira. Então, aí foi, entre aspas, permitido que essa mulher fizesse isso, desde que ela também casasse, também tivesse filhos e também fosse dona de casa. E aí vem a jornada dupla, que, gente, jornada dupla é cruel, né? É complicado. A mulher tem que a mulher que quer sair, quer trabalhar fora, ela pode, tá bom, mas mesmo assim ela vai ter que então voltar para casa e cuidar da cria e fazer a comida e manter a caverna limpa. Acho que tá dando para acompanhar aí o raciocínio, né? Então, o que eu queria trazer aqui, de conclusão, e até para você pensar também aqui junto comigo, é que o empoderamento feminino, ele não fala de uma mulher mandando, da mulher mandando no homem. Ele não fala da mulher exercendo cargos de poder em empresas e corporações. Fala também, mas ele não é só isso, ele não se resume a isso. Pelo contrário, ele nem começou desse jeito. Ele começou com as mulheres exigindo somente o direito de escolher sobre suas próprias vidas. Então, o empoderamento feminino, ele não uma questão de concessão.
Não é uma concessão do homem para a mulher estar, deixar ela escolher. Não é isso, não. É um direito da mulher. A gente tem que exercer esse direito de escolha, de estudar ou não, casar ou não, ter filhos ou não, trabalhar ou não. É nosso, é a nossa vida. E quem tem que escolher e decidir sobre ela somos nós. Entende? Então, não dá pra. É difícil falar de empoderamento feminino sem passar pelo feminismo, que também é uma filosofia, um ideal que é deturpado e mal compreendido. Novamente, com muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, tá? Isso até me assusta um pouco, a quantidade de mulheres que são antifeministas. Desculpa. É um. Pode parecer um paradoxo para muitas pessoas, mas é a realidade. Algumas mulheres que acham um absurdo algumas exigências que para outras são tão básicas. Então, assim, o empoderamento feminino, ele não veio para tirar nada de ninguém. Ele não veio para tirar o homem do poder. Não é isso. Ele veio somente para devolver para a mulher o direito de escolher e decidir sobre a própria vida. É sobre a vida dela que a gente tá falando, tá? Então, é isso. É essa reflexão que eu queria trazer, de que empoderamento feminino não se trata de atropelar os homens, mandar mais que eles, se igualar a eles. Não se trata de normalizar atitudes, como eu posso dizer, sem causar tanto assombro. Não se trata de querer direitos que não são nossos. É isso, acho que é isso. O empoderamento feminino, ele não se trata de atropelar ninguém e de buscar dominar ninguém. O empoderamento feminino, ele se trata pura e simplesmente de devolver às mulheres o direito às suas próprias escolhas. Acho que é isso, em resumo, porque, veja, se não tivesse alguém lá no passado que lutasse para que a gente pudesse escolher casar ou não, trabalhar ou não, a gente não poderia. Então, a gente também precisa agradecer essas mulheres que decidiram se levantar e questionar e perguntar e dizer, ué, peraí, por quê? Por que eu não posso escolher meu marido? Por que eu sou obrigada a ter filho? Por que eu não posso estudar? Por que eu sou obrigada a ter 2 jornadas? Se eu quiser ter minha carreira, eu também tenho que ter um filho e cuidar da casa e cuidar do marido, sabe? Então, fica aqui meu agradecimento às mulheres que lutaram pra gente poder tomar anticoncepcional, pra gente poder estudar, pra gente poder votar, né? E fica para você esse convite a essa reflexão, né? Então, vamos pensar um pouquinho que o empoderamento feminino é única e exclusivamente para devolver para a mulher um direito que já deveria ser dela, estabelecido desde sempre, mas foi cortado, foi podado, foi tolhido. Acho que é isso. E aí, pessoa? Vamos aproveitar aqui que eu mandei acho que é isso. Curte o vídeo aí, tá bom? Deixa o seu like pra mim. Se inscreve no canal, ativa as notificações, que às vezes a gente tem vídeo extra. Aproveita agora para que você tá pensando um pouquinho sobre a questão de devolver para a mulher os direitos que já deveriam ser dela, para deixar aí um comentáriozinho para mim no vídeo, tá? Um feedback, que isso é muito importante para eu saber se vocês estão gostando, o que vocês estão pensando a respeito dos temas que eu tenho trazido aqui. Como eu disse já em outros vídeos, eu falo bastante da minha própria opinião.
e daquilo que eu penso sobre os temas. Em alguns deles, os que são mais desafiadores para mim, eu faço algumas pesquisas, eu procuro descobrir, como foi no vídeo do agrotóxico que a Berenice pediu, eu fui atrás de saber primeiro, a pessoa falando e colocando o negócio ao contrário, sexta e quinta aqui. Então, voltando, quando o tema é mais científico, um pouco mais desafiador, que eu tenho menos conhecimento a respeito, então eu vou atrás de saber, como foi o caso do agrotóxico, que foi o vídeo que a Berenice tinha pedido. Então, eu fui atrás de fazer uma mini pesquisa na internet, nada muito aprofundado também, mas eu descobri lá uma técnica pra gente tirar um pouco do agrotóxico da comida, pra ficar um pouco menos envenenado. E em alguns outros temas, que as meninas vão falando lá no Comunidade Journal, ou mesmo que algumas pessoas comentaram lá na postagem da comunidade do canal, que eu deixei uma postagem chamada Crie Comigo, para vocês deixarem sugestões de temas, as pessoas foram deixando alguns temas lá. Então, quando é mais desafiador, eu faço uma mini pesquisa, e quando é menos desafiador para mim, quando eu já pensei um pouco a respeito, aí eu só vou emitindo a minha opinião. Então, eu quero deixar claro aqui que a maioria dos vídeos é uma emissão de opinião minha. Eu não quero causar transtorno, não quero causar polêmica. Eu quero só trazer algumas reflexões que às vezes a gente deixa passar batido, né? E aí, principalmente no caso do empoderamento feminino, eu gostaria de dizer também que a gente pode sim, aliás, a gente deve se posicionar, porém, a gente pode fazer isso de uma forma delicada. A gente não precisa arrumar briga, entre aspas, né? Outro dia mesmo, tem um colega de trabalho que ele é o típico exemplar do machista desconstruidão, que acha que porque a mulher dele trabalha e tal, então ele já pagou a dívida, enfim, sei lá. Mas aí ele fez uma piadinha idiota sobre uma colega nossa de trabalho e eu me posicionei. Fiz um posicionamento que não foi bem visto, né? Eu disse, vamos respeitar um pouquinho mais o corpo da mulher? O que você acha? Vamos pensar a respeito? E aí, nossa, eu tava censurando a piadinha e não sei o quê, e eu mantive o meu posicionamento. Assim, não gostei da piada, prefiro que não se repita. E, apesar de ter ouvido que eu tava censurando, que isso não era legal e não sei o quê, eu fui ouvida, porque isso não se repetiu. Seja por qual motivo for, mas eu achei que era pertinente me posicionar, me posicionei e foi bom, porque agora o bonito não faz mais esse tipo de piadinha idiota, entendeu? Então é isso, eu quero te chamar também a se posicionar, a estudar um pouquinho a respeito. Tem um livro que eu não li ainda, mas pretendo, que chama O que é o Feminismo para Homens, alguma coisa assim. Que ele é bem curto e grosso, vai direto ao assunto. E é isso. Vamos nos posicionar com firmeza, porém com delicadeza. A gente não precisa de grosseria. A gente precisa sim manter, posicionar e fincar o pé e manter. Porque teve gente que lutou lá no passado pra gente conquistar o que a gente tem agora e não é justo com elas a gente simplesmente sentar e olhar. E é isso. Agora sim. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui a decoração pra vocês. Estamos aqui ao final de fevereiro. Acho que deu pra entender que eu quis fazer uma praia aqui, né? Fiz meio que um degradê do mar aqui. Deixa pra mim sua opinião da decoração também, por favor, tá? E aqui, primeira semana de março, também com os adesivos da Girassóleo, do tema, acho que é Summer Vibes, mas era do tema de verão, tá bom? É isso. E aí, pessoa, o que você achou do vídeo de hoje? Você gostou da decoração e do tema? Deixa aqui pra mim nos comentários o que você pensa a respeito do empoderamento feminino. Eu quis trazer de uma forma mais leve, com menor chance de causar polêmica possível, mas eu sei que isso é muito difícil porque é um tema polêmico
E eu gostaria de saber de você o que você pensa a respeito, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra mim. Também não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.